para você. Hoje será um dia abençoado. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Ele cuida da gente, Ele cuida da nossa casa, da nossa família. Deus é bom sempre. Deus sempre é bom. Não há algo ruim nele, não há algo triste nele. Deus é bom sempre. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Abençoado seja, Pai, esta live, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra venha falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ter uma renovação da nossa mente, Pai, através da tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é viva e eficaz, Pai. É mais cortante do que espada de dois gumes, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho amado por nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo o que faz, Deus. Tu és lindo. Lindo, lindo é o Senhor. Tu és lindo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tem cuidado, Pai, de tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor está no controle, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada seguidor deste aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa essa live, Pai. Amém. Tema de hoje, medo. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Aleluia. Deus é quem te sustém. Aquele que te sustenta, aquele que está contigo, aquele que nunca te abandona. Salmos 3, verso 5. Trabalho como missionária entre povos transculturais e muitos deles têm medo de pessoas, doenças, animais, espíritos e determinados alimentos. Para lidarem com isso, utilizam-se de meios de como proteção do inimigo, seja ele visível ou apenas fruto de uma crença passada através das gerações. É comum vermos por aqui, por exemplo, as pessoas terem certos tipos de plantas que pela crença regional trazem proteção para a casa e os seus donos. Encontramos também mulheres e crianças com colares para se protegerem do que outras pessoas possam lhe fazer de ruim. Muitos vivem com medo por ainda não conhecerem o poder de Deus. Aleluia. Davi enfrentava. Bom dia. Obrigado, Deus abençoe. Davi enfrentava uma situação difícil, tendo que fugir de um filho que o perseguia como a um inimigo. Ele teve medo, fugiu, mas falou com seu fiel protetor e lhe pediu proteção, pois sabia quem o sustentava. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Obrigado. Devemos direcionar nosso medo a Deus, e esse medo for apenas por causa de uma crença ou ensinamento errado, também devemos pedir-lhes que nossa mente seja liberta. Aleluia. Podemos deitar, dormir em paz e acordar sem colocarmos nossa confiança em uma planta, colar ou proteção humana, pois o único que nos livra e protege de todos os nossos medos, inimigos e perigos é o Senhor. Aleluia. Ele nos sustenta diariamente com um escudo, protege a nossa vida dos ataques do inimigo. A salvação pertence ao Senhor, por isso somente a Ele devemos clamar e nele esperar por proteção. Aleluia, glória a Deus. Clame ao Senhor por proteção. Ele vai te proteger. Ele vai tirar todo medo, toda ansiedade, tudo que não é para você ter. Sabe? Ele vai cuidar de você. Glorinha, que Deus abençoe a você, Glória. Amém. Vamos à leitura de Esdras, capítulo 1 ao 3. Mas antes vamos ler essa frase da lição de hoje. Não perca o sono, deite, durma e acorde sabendo que é o Senhor quem protege e sustenta a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, porque Deus tem cuidado de tudo. Eu cuido de ti,
eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém? Esdras, capítulo 1, vai dizer assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Aleluia. Bom dia, Wellington. Deus abençoe. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Aleluia. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens no seu lugar o ajudarão como prata e como ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sessabazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 1400. Todos estes levou Sessabazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Aleluia. Vamos ao capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2 de Esdras vai dizer assim: Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, a tornar Jerusalém e a Judá para cada sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Relaias, Mardoque, Bilsar, Mispar, Bigavai, Reu, Baná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paat Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Banim, 642. Os filhos de Babai, 623. Os filhos de Azagade, 1222. Os filhos de Adonicão, 676. Os filhos de Beigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Bessai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofá, 56. Os homens de Hanatote, 128. Os filhos de Azamavate, 42. Os filhos de Quiriam Azarim,
Sefarim e Berote, 743. Os filhos de Ramá e Gibea, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Bet-Aim, 223. Os filhos de Nebó, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Hadid e Onó, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias da casa de Jesuar, 973. Os filhos de Imé, 1050, os dois e dois. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas e os filhos de Jesuá, e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acume, os filhos de Hatite, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Ziar, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebná, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Haná, os filhos de Gideão, os filhos de Gaá, os filhos de Reaias, aleluia, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos dos Meonitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos dos Bacubeque, os filhos de Racufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsar, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nécias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferet, os filhos de Peruda, os filhos de Jalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratiel, os filhos de Poquerete, Razebaia, os filhos de Amim, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Razá, Querube, Adá e Mé, porém não puderam mostrar a casa de seus pais. A sua linhagem de Israel eram os filhos de Delas, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Aleluia. E o Tisata lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvessem sacerdotes com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.370, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa do Senhor, para fundarem no seu lugar, conforme o seu poder. Deram para o tesouro da obra em ouro 71.000 dáricos, e em prata 5.000 arateis, e 100 vestes sacerdotais, e habitaram os sacerdotes e os levitas em alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 3 de Esdras. Amém. E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um
só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, a seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia, e depois disso o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e consistiram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para viajarem os que faziam a obra da casa de Deus. Os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apressaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, aleluia, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Aleluia. E cantavam e rezavam louvores e celebravam ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Aleluia, glória a Deus. De maneira que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviram de muito longe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Este é Esdras capítulo 3. Vamos ao Provérbios 16. Provérbios 16 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Provérbios 16 vai dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aleluia. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Aleluia. Sendo os caminhos dos homens agradável ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei em juízo. Não prevaricará a sua boca. Aleluia. Bom dia, Kim.
O peso e a balança justas são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida e a sua benevolência, e como a nuvem de chuva seródia. Aleluia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda ao seu caminho preserva sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito do que com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos. Aleluia. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Aleluia. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta a doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como de um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios. Efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem salvação para a tua vida, meu irmão. Deus tem salvação para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura do Salmo 23. Amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Obrigado, Elton. Deus abençoe. Amém. Vou estar orando para encerrar essa live. Agradecer a todos que estiveram aqui nesta live. Obrigado por tudo. Deus abençoe cada um que esteve aqui acompanhando. Amém. Vou estar encerrando agora esta live. Deus é bom. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um que esteve aqui, Senhor. Abençoa, Pai, cada vez mais a vida dessa pessoa, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que ela possa entender que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós já somos sarados, somos curados, que nenhum mal nos sucederá, Pai, que praga alguma vai chegar sobre a nossa tenda, Pai. Possamos estar olhando mais para Cristo do que para os problemas, do que para as situações, porque Cristo em nós somos mais que vencedores. Porque Cristo estando nas nossas vidas, nós sabemos que nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece. Senhor, que possamos receber, Pai, receber esta graça que vem através do sacrifício de Jesus na cruz, Pai. Que possamos entender que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Que a graça